Oremos. Josi já está na mão do Senhor, né? A palavra já é abençoada, mas cada um de nós que venhamos estar com os corações abertos, né? Para estar recebendo aquilo que o Senhor colocou neste momento, nesta hora, no coração dela. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome do teu amado Filho Jesus, te apresentamos aqui a tua filha, Senhor meu Deus, que tu a conhece por dentro e por fora. Sabemos, Senhor meu Deus, que tu tens, Senhor meu Deus, chamado ela, Senhor, para essa grande e poderosa obra, Senhor. Em nome de Jesus, toma ela nas tuas mãos, Jesus, continua sendo com a tua filha. Coloca sobre ela, Senhor meu Deus, as tuas mãos, Senhor. Ao subir, Senhor meu Deus, esse altar, Senhor meu Deus, que ela venha entender e saber, Senhor meu Deus, que a tua palavra, Senhor meu Deus, já está, Senhor, no seu coração, para ser assim ministrada com a tua igreja, em nome de Jesus. Oramos e já te agradecemos, Senhor. Amém. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Estamos irmãos com a graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu mostrar aqui que essa era do celular é uma bênção. Mas para a gente que ainda está nos papéis, às vezes nós ficamos enrolados, nós temos que atualizar também. São muitos detalhes, a idade vai chegando, é um óculos, é um celular, uma fibra. Eu sempre esqueço de beber água, estou tão nervosa que a água fica aqui até o final. Mas vamos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, na casa do Senhor, falando das coisas do Senhor. E eu falei para a Mariana que quando ela me chamou, me convocou, santa convocação, nos 45 minutos do segundo tempo. E eu lembrei do tema, porque ela já tinha me falado que eu ia dirigir o culto. E eu vi o tema e vi o texto. Eu falei, meu Deus, esse tema aí é sério, né? O tema que foi escolhido, o texto para falar. E Dia das Mães, eu fiquei pensando, poxa, Dia das Mães, falar sobre o tema, não tirar o texto de jogada e ao mesmo tempo falar sobre as mães, né? E eu falei, Senhor, eu gostaria tanto de falar sobre muitas coisas, né? Deus já estava ministrando no meu coração sobre H há muito tempo, mas eu não conseguia, porque durante a semana eu tenho muita insônia. E quando eu tenho insônia, eu ligo o celular e fico assistindo mensagens, né, no quartinho lá da minha mãe, na caminha do lado da cama dela. Eu boto o fone para ela acordar e a gente fica escutando as mensagens. E durante a semana eu comecei sabendo que ia dirigir, eu comecei a ouvir muitas mensagens. Aí durante a madrugada, poxa, eu estou com sono, bastante sono. Mas por que eu estou ouvindo essas mensagens se eu não vou pregar? Por que eu estou ouvindo essas mensagens se eu não vou pregar? Eu só vou dirigir. Mas aí as mensagens estavam tão empolgantes sobre o assunto que eu comecei a ouvir também, né? E nos 45 minutos, a Helena me liga, né? Houve um imprevisto com a pregadora de hoje, o irmão Vila não foi, a irmã missionária Juliana teve um imprevisto, né, no último momento. E a Helena me pediu ali uma ajuda. Nós estamos aqui pela vontade de Deus. E como os meus amigos aqui, que eu gosto sempre que eles estejam aqui dedilhando, né? Não sou como Saul, que pedia Davi para tocar harpa para acalmar. Mas é bom. Como levita, eu gosto sempre de ter um levita aqui comigo também, me acompanhando. Isso é um apoio espiritual estando aqui, que os sons também tocados, tirado do teclado, da guitarra, eles não estão só tocando, não estão só dedilhando, mas estão juntamente comigo, eu entendo isso plenamente, ministrando ao Senhor nesse momento, ao seu coração. Mas o texto que nós vamos ler é o mesmo que a Cosmira deu, mas eu vou ler só dois, Gênesis 7:1 e o 7:5, tá? O 7:1 diz o seguinte, lá da Bíblia, caridade. Disse
Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. 5. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Nós vamos nos prender ao mesmo tema que a irmã Helena pediu, porque eu vi muitas coisas e eu creio que no decorrer do mês, até o último dia, quando o pastor vai fazer o fechamento, Deus vai ministrar muito mais sobre esse tema. E a nossa igreja, como todas as igrejas na face da terra, elas precisam ouvir essa mensagem de últimas horas. Nós estamos verdadeiramente vivendo os últimos momentos da nossa vida aqui na terra. Você crê nisso? Como nós falamos, nós não somos cidadãos aqui, nós somos cidadãos do céu. E o nosso lugar que o nosso Jesus foi preparar e disse que ia, mas ia preparar a morada. Esse lugar já está preparado, eu creio nisso piamente. Porque os sinais mostram que Jesus está às portas. Não tem mais o que dizer ou cogitar. Os sinais, as coisas que acontecem dia a dia, mostram que Jesus está peneirando. Está peneirando no nosso arraial. E nós temos que estar firmes. Mas eu estive vendo algumas coisas sobre o contexto vivido ali por Noé, né? E conta a história que aquele momento era um momento muito delicado. Que Noé vem ali da geração de Adão, Matusalém, Enoque, até chegar a Noé. E eles se misturaram, aquele povo se misturou e acabou casando com um tipo de pessoa que era contra a vontade de Deus. Isso é sério, né? E ali, as pessoas se corromperam, convivendo com pessoas com maneiras diferentes, com jeito diferente, com estilo de vida diferente. Aqueles que tinham um pensamento em Deus acabaram mudando os seus hábitos. E conta a história que você depois vai ler em Gênesis, que a sociedade era extremamente violenta e corrupta nos tempos de Noé. A violência era tamanha, roubo e furto. Não tem nada a ver com a nossa sociedade hoje, né? É mera coincidência. Mas conta ali em Gênesis que Deus, Ele se arrependeu de ter criado o homem. É duro ouvir isso da palavra do Senhor. Eu me arrependi de te criar, porque nós mudamos a nossa forma de viver. E Deus muitas vezes Ele tem falado isso ao nosso coração, ao nosso corpo atual. O Senhor tem olhado para nós e tem visto uma geração totalmente mudada daquilo que Ele planejou para cada um de nós. Fala a Bíblia que naquele tempo também a promiscuidade era imensa. Uma coisa seríssima. Onde tudo isso iniciou, sabe o que foi? Que eles evitaram ouvir a palavra do Senhor. Eles deixaram o Senhor de lado. Nós tivemos agora aqui na terra. Isso aí é nada mais do que a nossa vida. Às vezes nós trocamos mesmo. Aí já vou todo domingo só, o que tem? Eu shopping. Hoje está lançando um filme. Minha amiga vai fazer uma festinha no Outback. O que tem a ver? Irmão, não tem nada a ver. Se o teu coração estiver seguro do céu, não tem nada a ver. Mas você vai perder de estar aqui adorando e louvando ao Senhor mais um dia da tua vida. Talvez uma fração de tempo no Outback, ouvindo para casa. Algo te aconteça e não tenha um único minuto que todo mundo quer ter. Mas o Senhor é misericordioso, Ele dá todo mundo um minuto, um segundo para se arrepender. Minha esposa, eu continuo dizendo, muitas vezes não tem um minuto. Quando um avião despenca lá de cima, quando não há mais controle no avião, o ser humano não consegue se controlar. Na ida, eu lembro disso na ida para Paraíba, a última vez, né, Alex? Nós fomos para a viagem missionária, Yuri está, viu? Yuri também está. Edson também? Tá. Eu, Edson, Yuri, Alex e Camila. Na saída, e Ângela. Na saída daqui, o avião já esquentou. Estava cheio de estudantes, avião quente. Gente, está sem ar-condicionado? Não, mas vai ligar. Ele ligou e ficou fresquinho. Tudo bem, vamos. Quando chegou em João Pessoa, não há morro em João Pessoa. É para mim.
autorizado. Pouso autorizado. O desespero começou a bater. Uma mulher lá na frente chega e gritou: meu Deus, o que está acontecendo? Eu já segurei ele no Samuel. Mãe, o que vai acontecer? Vamos nos segurar no Senhor. Abracei meu filho. E a notícia foi a seguinte: senhores passageiros, por causa do mau tempo, nós vamos ter que dar umas voltas e daqui a pouco nós vamos... aquele termo todo sofisticado do comandante. Por causa do mau tempo, nós olhamos pela janelinha, só tinha estrela, né, Yuri? Não tinha uma nuvem. E rodamos ali muitos minutos, até esvaziar o tanque, alguma coisa que eles têm que fazer para pousar com segurança, porque o trem de pouso tinha quebrado. Mas nós chegamos ali, para a graça de Deus. Mas há muitos aviões que não têm essa chance, meus irmãos. E às vezes a gente pensa que Deus ele vai agir com misericórdia em todos os momentos. Ele misericórdia dura para sempre. Mas o Senhor também é juiz. E olha que interessante, porque quando o Senhor se arrepende de ter criado o homem ali na época de Noé, ele vem com um julgamento divino sobre o pecado enorme que estava naquela geração. E ele viu em Noé um homem justo e íntegro. E ele chama Noé para uma ordem. Construa uma arca. Ele deu todas as medidas. Se você for acompanhar, é uma coisa tremenda, porque não era só um grande barco, pela medida, era um navio, um compartimento para elefante, um compartimento para girafa, tudo muito bem estruturado, porque o pescoço da girafa é enorme, não cabe em qualquer lugar. Um compartimento para rinoceronte, para coelho, para essa bicharada não se agredir, tornar uma revolução, uma briga terrível. É muito bem arquitetada aquela arca. E o Senhor ordena que Noé, ele construa essa arca. E ele diz assim, Deus estava arrependido por criar o homem. Mas a gente vai lá para Gênesis 1:27, o texto diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus olhou para si mesmo, mas não criou o homem. E a palavra de Deus diz que no sexto dia, após o Senhor criar, ele falou assim: ficou muito bom. Nossa, ficou muito bom. Você imagina o Senhor criar e depois se arrepender por causa das atitudes dessa pessoa ou desse povo. Deus chama Noé porque é preciso ter alguém que construa e que mostre àquela geração que Deus ia tomar uma providência. Deus ia vir com um julgamento severo sobre aquele povo. E nós vemos que a primeira característica de Noé, como foi escolhido no texto, foi a obediência. E obedecer é uma escolha. Nós não somos obedientes por natureza. O homem não é obediente por natureza. Nós escolhemos obedecer a nossos pais. Nós escolhemos obedecer a nossos líderes. Então nós temos que estar atentos a essa escolha. Provérbios 6:20, ele vai dizer sobre a obediência. A ordem é construir um grande barco. E essa construção, ela vai levar décadas. A arca, ela significa proteção e graça divina. As orientações dos compartimentos, de acordo com tudo que entraria na arca, foi devidamente, divinamente estudado. As oportunidades também foram dadas. Porque enquanto Noé construía, o povo ria de Noé. Mas atrás de Noé também tinha uma grande mulher. Do lado de Noé tinha uma mãe. Porque os filhos de Noé também ajudaram a construir. A família construiu junto. Não era só Noé, ou ele não tinha empregados à disposição dele. A história diz que Noé construiu, mas a família estava do lado. As coisas de Deus são loucura para os homens. A palavra de Deus em 1 Coríntios diz isso. E quando a pessoa não está em espírito, tudo que é
relacionado ao Senhor. Parece loucura para o homem sem Deus construir uma arca. Naquele tempo era loucura, porque nós estudamos e vimos que ainda não havia chovido na face da terra. Até aquele momento, as plantas eram regadas pelo orvalho e não havia chuva. Mas aí eu me lembrei do ano passado, né? No ano passado, quando eu estava lendo sobre Noé, que o Senhor abriu a janela do céu e os abismos das águas. Aí eu fui ver o que era abismo das águas. Meu Deus, o que é isso? Abismo das águas são águas vulcânicas. Então eu imaginei que do mar ou das águas vulcânicas brotaram água. Subiu o nível do mar e dos rios. E as janelas do céu foram abertas. Eu fui pesquisar por que janela do céu. Porque simplesmente não choveu, mas desabou. Você sabe quando a televisão fala que houve um sistema de chuva como se fosse uma arrebentação, uma bolsa? O que aconteceu aqui no Rio de Janeiro naquele dia, 13 de janeiro? E só choveu um dia inteiro. E o nosso bairro alagou todo, até as melhores casas que nunca pegaram chuva, até a nossa igreja encheu, que é estruturada bem alta. Choveu o dia inteiro, meu irmão. Você imagina chover 40 dias nessa proporção? O que não leva? E o povo que via Noé construindo, ouvia a palavra de Deus pregar, porque Noé também pregava com as suas atitudes. Olha, vai ter um grande dilúvio. Deus vai destruir a terra, arrependam-se. Mas o povo estava cego, surdo e mudo. Eles só queriam buscar seus interesses, as luxúrias, o roubo, a ganância, a violência. Eu quero mais, eu preciso de mais. Veio o dilúvio. Desabaram-se as águas. E o povo estava do lado de fora, porque Deus ele deu uma ordem. Depois que entrar, fecha tudo, passa betume. Betume feito de petróleo, como uma graxa seladora impermeabilizante. Fecha tudo. Entrou Noé, sua família, sua mulher, seu filho Cão, Sem e Jafé. E ali guardados, dentro da providência e da proteção e da provisão de Deus, Noé e sua família se salvaram. Mas aqueles que estavam do lado de fora, todos morreram. E Deus, dentro desse grande plano, Ele deu escape a Noé. Homens, mulheres, animais, suprimento, roupas, equipamentos, tudo que precisavam para mantê-los. 40 dias e 40 noites de chuva. 150 dias aproximadamente, ou 5 meses para baixar as águas. Olha quanto tempo eles ficaram ali. Deus abriu as janelas do céu e os abismos das águas. Deus deu o livramento. A terra é devastada e com ela todos os seus habitantes por um julgamento divino. A preservação da família de Noé, a preservação dos animais, agora na época vive. E ao sair, o primeiro ato de Noé foi agradecer ao Senhor pelo livramento que Deus deu. Esse era o pano de fundo daquela história que nós conhecemos, que nós contamos na EBD para as crianças, que muitas vezes tia, vai falar de novo dos animais e do barco. É uma história que nós conhecemos desde pequeno, mas que às vezes nós não damos muito valor. Hoje, reflita o seguinte: como está a sociedade? Como está a nossa sociedade? Não é a mesma coisa? Roubo, extrema violência, furto, promiscuidade, imoralidade.
desobediência. Nós parecemos que nós estamos vivendo no tempo de Noé. Quem você é nessa sociedade? Quem você é nessa sociedade? Deus pode te achar, porque Deus achou Noé, homem justo e íntegro. Deus pode te achar nessa sociedade igual a sociedade que Noé vivia? Outra pergunta: como Deus te vê nessa sociedade? Porque Ele pode até te achar, mas como Deus te vê? Como um que vai ficar do lado de fora da arca? Ou como um que merece entrar na arca? E que está disposto a construir, a reconstruir a arca? Porque tem que ter disponibilidade. Construir uma arca tem que ter disponibilidade. A esposa tem que estar do lado. O filho tem que colaborar. Pai, o que você precisa? Agora, o que você precisa, meu sogro? Toma aqui um cafezinho, toma uma água. A mulher diz: não é, você está suado. Toma aqui um paninho. Tem que estar do lado. Não se constrói uma arca ligeiramente. Uma pessoa só não faz uma arca. Uma andorinha só não faz verão. Um membro só não constrói uma igreja. Um membro só não faz um culto de adoração. Nós precisamos estar juntos. Esta é a arca do Senhor. Este lugar é a arca do Senhor. Neste lugar, precisamos ter disponibilidade para trabalhar o Senhor. O que você tem sido dentro dessa arca? São perguntas que eu estava fazendo para mim mesma, irmão. O que eu tenho sido dentro dessa arca? Eu tenho sido meramente um observador? Eu tenho sido meramente uma girafa, esperando um lugar para que o meu pescoço fique bem adaptado? Eu sou meramente uma macaco que precisa de um lugar para me ter lugar? Ou eu sou Noé, o administrador? Ou eu sou a esposa de Noé que ajuda? Ou eu sou Sem, ou eu sou Cão, ou eu sou Jafé, ou suas esposas? Quem tem sido eu aqui dentro dessa arca? Você está disponível para Deus? Eu estou disponível para Deus? Quantas vezes a chamada do Senhor eu tenho rejeitado? Quantas pessoas o Senhor chamou naquele tempo? O Senhor não viu só Noé. A palavra de Deus diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores. Se Ele procura, é porque é difícil achar muitos. É porque não é encontrado em qualquer lugar. É como se você procurasse uma agulha numa caixa de costura grande. O Senhor procura verdadeiros adoradores. Ele está nos procurando. Quantas provisões Deus tem te dado? Quantos escapes na sua vida e da sua família? Como você vê tudo isso? Como você vê tudo isso? Quantos livramentos? E quando você agradeceu? Porque a gente às vezes chama para um testemunho e a gente até sentado, isso já aconteceu comigo, também sou como vocês. Não vou falar um testemunho não. Eu só fui a Caxias e comprei o tênis errado e dei um troco de dinheiro a mais. Aí foi eu que errei, eu que esqueci. Não, irmão, tudo que acontece na vida da gente, Deus que permite. Nós precisamos agradecer. Nós vivemos num lugar, num país, numa cidade, num bairro, isso é uma rua, onde a gente precisa da graça do Senhor, de um anjo acampando 24 horas ao nosso redor, na nossa casa, para que não sejamos atingidos pelas setas que vêm à nossa direção. Será que nós estamos pensando nisso? Já afirmo, Deus, Ele quer o nosso bem. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus é te salvar. Se você abre o teu coração para o Senhor, se você se rende ao Senhor,
se você tem um coração disponível a ouvir o que o Senhor quer de você, Ele vai entrar na sua casa, vai cear com você, vai falar com você. Deus, Ele está cansado disso tudo. Está cansado das nossas atitudes. Os sinais provam que o juízo está próximo. Jesus está voltando. Ser mãe, ser pai, ser de uma família, de uma sociedade, tem sido sério demais. Tem sido muitas vezes comprometedor. Abrir mão de tudo para dizer: eu sou de Jesus, aleluia, como diz a música. Eu sou de Jesus, aleluia. É uma canção antiga que a gente cantava, um cantor cristão. Precisamos construir ou reconstruir a arca. Onde colocaremos a nossa família? Na arca onde está o Espírito Santo de Deus? Ou na arca onde está as diversões, a praia, o cinema? Nada disso é impedido, meu irmão, porque o Senhor nos dá. E Ele diz que nós podemos desfrutar disso tudo. Mas como foi dito aqui, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso não é palavra da Cosmina, isso não é palavra do pastor, isso não é palavra de João Ferreira de Almeida. Isso são palavras divinamente inspiradas, são palavras do Senhor. Me busque em primeiro lugar e a minha justiça, porque certamente eu abrirei as janelas do céu, não com chuva para te destruir, mas com chuva serôdia para te abençoar. Essa é a palavra do Senhor. Onde colocaremos as nossas famílias? Em segurança, salvas? O cálice da ira de Deus está nas bordas. Jesus em breve virá. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Seremos devastados ou seguiremos seguros ao lado do Mestre Jesus em caminho, em rumo a Canaã celestial? Onde é a nossa morada? A arca é a nossa casa, onde nós achamos que quando fechamos a porta, tem um belo portão, uma câmera para filmar, e estamos seguros? A arca é a casa do Senhor, a igreja, mas a arca também pode ser o seu coração. Nós podemos fazer também uma alusão e colocar a arca como nosso coração. O Senhor tem feito morada na sua arca. Você tem colocado o Senhor no centro do teu coração como dono da arca para conduzi-la às águas tranquilas. Porque é isso que Ele diz: conduz-me às águas tranquilas. Vem as tempestades, vem, mas elas passam, porque o Senhor está no meio do mar. Ele está nos olhando e Ele está nos guiando. Onde estão nossas famílias? Onde nós temos colocado a nossa família? Na arca do Senhor? Ou na arca que nós desejamos? Não. Até aqui o Senhor me conduziu, mas daqui adiante sou eu que determino. Irmão, isso é sério. Isso é sério. E esse tema foi muito bem escolhido, porque é um tema que vai falar do ano que vem. Tenho certeza que Deus já está ali, massacrando no coração do pastor para o último domingo. Porque é um tema que primeiro machuca na gente. A Helena falou isso realmente, machucou nela. Machuca, meus irmãos. Falar sobre obediência, escape e livramento. Falar sobre isso machuca. Porque nós andamos dia e noite sempre a mercê de uma coisa. E quando não, vem, você pensa assim: poxa, mas eu não ando na rua, não saio, eu tenho cuidado. Mas às vezes é uma enfermidade.
Vem uma adversidade, um aborrecimento entre família, uma perda, um desemprego. Mas o Senhor está na arca. Ele conduziu os alimentos para os animais. Ali tinha lugar para que os animais fizessem sua refeição, sua higiene, para que nada fosse contaminado ou tivesse disseminação de doenças ali dentro. O Senhor é sábio para conduzir todas as coisas. Ele conduziu o coelho, macaco, ratinhos, gatinhos, a turma do pet aí, conduziu os filhos de Noé. Ele vai te conduzir, ele vai te guardar. Ainda que as coisas estejam turbulentas, que os problemas sejam enormes, porque Deus sabe que a gente às vezes quando entra por essa porta, a gente entra com igual o Papai Noel, assim, por causa do tamanho, às vezes do problema. Mas o Senhor nos levanta. Porque o Senhor fala assim, ó, te põe de pé. Te põe de pé porque eu não quero aliado. Porque o lugar que eu quero te colocar é o lugar onde você vai ficar de pé. Nessa noite o Senhor nos convida a colocar as nossas famílias, as nossas mães. Você adolescente que frequenta a base aqui, às vezes eu olho ali, que coisa maravilhosa aquele grupo ali. Eu fico olhando e fico pensando, João, quem será a mãe do Johnny? Olha, eu gravo o nome de vocês, hein? Né? Quem será? Como será o filho da Cosmira na peça? Em casa? Como será o Emanuel ajoelhado? O que ele diz orando ao Senhor? Mas o Senhor é contigo, Emanuel. O que tu pede ao Senhor está no coração de Deus. Ele sabe que vai responder no tempo certo. Os pais de Johnny, no tempo certo, vão vir, Johnny. Você não vai vir mais sozinho. Eles vão vir te ver tocando uma guitarra para a glória de Deus. Deus conhece o coração de cada um de nós. Como entramos por aqui. Eu, como fui líder de criança, uma vez uma criança teve uma atitude muito incógnita. Ela pediu um presente para Deus muito diferente. E aquele presente que aquela criança me pediu na cartinha, tem muitos que fazem isso com as crianças. A criança escreveu que um presente. Eu falei, meu Deus, por que essa criança pediu esse presente? Era muito difícil. Eu tentei compreender. E depois, conversando com uma amiga, ela também não entendeu, ninguém entendeu. Mas era o desejo daquela criança ver os pais aqui. Por isso ela vivia aquele momento. Às vezes as nossas famílias, como meu esposo não está aqui, o desejo do nosso coração arde. Quantos de nós, olha sentado aí, olha para o seu lado. Olha para o seu lado. Imagina aí se seu filho, sua filha, seu marido, meu marido estivesse aqui. Nós não teríamos lugares nessa igreja aqui. Teríamos que botar cadeiras no banco aqui e ajeitar a galeria em nome de Jesus. Eu profetizo que aquela galeria vai ser usada com pessoas adorando ao Senhor. Não será mais lugar de depósito de ornamento. Vai ser lugar de jovens adorando ali ao nome do Senhor. E os pais aqui embaixo completando a graça e adorando e ministrando sobre os filhos. Essa é a vontade de Deus. Que as nossas famílias estejam completas aqui adorando ao Senhor. Que as lágrimas que nós deixamos hoje rolar pelos nossos rostos quente, porque queima dentro de dentro de nós o desejo de ver os nossos aqui e não caminhar rumo à perdição. Nós não queremos isso. Nós não podemos querer o céu só para nós. O céu é para os nossos filhos, para os nossos maridos, para os nossos sobrinhos, para os nossos primos, para o meu chefe.
céu é para você, Deus, e seus amigos. O céu é para você, Bia, e suas amigas lá no cavalo, onde ela faz os exercícios. O céu é para o seu marido, Gorete. O céu é para a sua filha, Fabiana. Nós precisamos profetizar isso. Profetizamos todos esses bancos e vimos rostos que a gente nunca viu, como Noé percebeu naquele dia. Eu tenho certeza que Noé batia os martelos e olhava o povo passando no rio e olhava. Quem dera ele aceitasse essa proposta, ele entraria comigo. Eu tenho certeza que Noé, quando batia as pessoas, ele olhava assim: meu Deus, isso daqui não vai ter. Ninguém vai entrar comigo, só vai entrar meus filhos. Mas o Senhor tem prometido que vai acabar com tudo. Vai ser terrível. Eu tenho certeza que quando as águas vieram, abre a porta, Noé! Socorro! Crianças gritando. Como a Bíblia diz, naquele dia vai ser uma agonia como nunca houve. Ministério de louvor. Banda, vamos juntar aqui e vamos adorar o Senhor. Mas Deus é bom. Eu tinha pensado em qual a música. Eu sempre acredito, né? Que uma hora, como no início do Ministério de Louvor, Deus vai conduzir uma nação que nunca houve, né? Você pode se colocar de pé conosco? Estou te segurando. Mas eu gostaria que você cantasse conosco nesse momento. Se a minha voz falhar, não tem problema. Não tem problema. Glória. Eu falei assim, só vou falar no final, irmãos. A Helena está aí? Tá? A Helena me chamou sábado. Ela me ligou, Josi. Quando eu vi áudio da Helena, eu falei, ô, glória. E a Helena me chamou sábado. Então, foi sábado, me intimou, o Senhor me intimou primeiro, né? E eu, quando ela estava falando, eu estava na cozinha, cortando algumas coisas para o almoço. Eu ia falar assim, eu estava dirigindo, fazia uma parte da cozinha. Falei, ai, Daniel, Josi, aconteceu isso, entrevista. Mas eu lembrei da madrugada, o Espírito Santo me jogou, fez aquele flash, ele faz assim, né? Tremendo com esse Espírito Santo. Me deu flecha assim, ó, na madrugada. E veio a palavra, tudo quanto vier a tua mão, de maneira alguma, lance fora. Eu falei, Senhor, eu tenho estudado e pesquisado tanto sobre Agar, porque eu me apaixonei por essa mulher e a vida dela. Falei, mas eu não vou falar sobre Agar. E as coisas foram rolando. E como nós somos de uma época diferente, eu escrevi a mensagem no papel. Falei, não, agora eu vou com o celular. Aí, digitei tudo aqui, Samuel passa ali. Quando ele olhou, ele falou assim, mãe, não é assim. Eu queria que o Samuel estivesse aqui comigo, se alguém pudesse ficar lá, porque vai cantar. Está sem voz? Ah, ele está sem voz. Eu falei assim, mãe, mídia não é assim. Eu fiz um texto, olha só. Não é assim, mãe, que faz mídia. Tem que ter uma arte. Eu falei, meu Deus, eu só sei fazer arte diferente. Eu falei assim, eu vou me perder toda. Mas eu não gosto de acompanhar papel e celular. Eu gosto de estudar e Deus me dê, me fale na hora que eu pergunto. Mas a vontade de Deus tem sido grande com você. Deus tem sido fiel com a sua família. Se você quiser, você tem liberdade. Abraça alguém que está do seu lado, seu esposo, seu filho.
Faça nesse momento um ato profético sobre a sua família. Nós ainda estamos no segundo domingo. Até o último domingo, eu creio que Deus vai fazer coisas grandes aqui nesse lugar. Clame ao Senhor aí, para que quem não está aqui hoje, esteja domingo que vem para ouvir o irmão que também foi convidado para estar aqui na direção dos homens. Deus está falando na nossa vida. É hora de nós buscarmos socorro, de corrermos para a arca do Senhor. Porque a arca teve a arca de Noé e teve a arca da presença do Senhor. A arca da presença do Senhor, que é aquele símbolo que o povo carregava. Aonde tivesse a arca, a presença do Senhor estava. Hoje nós não temos mais essa arca, onde guardávamos utensílios marcantes da presença do Senhor, onde o povo venerava. Tem que ter a arca com os 2 anjos ali sentados, as tábuas da lei ali dentro. Hoje nós não temos mais essa arca, não sabemos onde está, porque o Senhor Jesus veio por cada um de nós e rasgou o véu. Hoje Ele está aqui conosco, na presença do Espírito Santo de Deus, controlando, consolando, cuidando, falando, administrando nossas vidas. Mas é preciso deixar Ele fazer. O Pentecostes só pode acontecer no meu coração, na minha vida, se eu deixar. Porque Ele não é ladrão, ladrão é Satanás. Ele só vai até onde você permite. Permita o Senhor morar na arca da tua casa, na arca do teu coração, na arca onde a tua família estará segura. Amém? Ele é fiel em todo tempo. Te amo, Deus. Nós te agradecemos, Jesus. Tua graça nunca falha. Todos os dias. Todos os dias. Vamos, gente, e testificando que levaram até a liberdade. Cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. Todo tempo, Ô Senhor, a tua fidelidade é grande em nossa vida, Senhor. todo tempo, tu és tão. Interessante que essa canção é uma das canções que nós cantamos ano passado, quase o tempo todo. Porque ano passado eu não estava aqui no Dia das Mães. A minha mãe estava entubada ano passado. Ela teve um AVC no dia 23 de abril. E ela passou o Dia das Mães entubada. Vocês lembram disso? Mas hoje ela está aqui para honra e glória do Senhor. Essa canção, eu lembro que a gente, quando ela ainda não falava nem direito, era uma das canções que ela cantava balanceava com muita dificuldade. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo poder que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor.
assim que eu vai aqui no meu encantamento com o meu Jesus, porque eu sou encantada com ele. Eu vejo ele dançar comigo aqui nesse altar. Eu tenho certeza que ele dança comigo. Tenho certeza, eu fecho meus olhos e vejo meu Jesus dançando comigo aqui. Lindo e maravilhoso, com perfume, com cabelo sedoso, com uma mão furada que segura minha mão, que eu sempre vou lembrar que o buraco na mão do meu Senhor é por minha causa, é por causa do meu pecado. Eu louvo a Deus e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Vamos tentar dar uma gravação esse mês. Ele começa com obediência. Ele tem 3 tópicos. Por favor, coloca obediência, livramento e superação. E a obediência é tão importante no reino de Deus que o profeta Samuel disse para o rei Saul: Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Mas obedecer não é fácil. Especialmente quando Jesus se propõe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga. Para obedecer essa ordem, não é muito difícil. Mas a obediência traz livramento e a superação traz renovo. Então, que hoje, na verdade, o coração de Deus é para você tirar a palavra. Ele não faz nada errado e o planejamento de Deus ele vai muito além do que o nosso. Enquanto nós olhamos para aquilo que está diante dos nossos olhos, o Senhor tem o contexto dele completo, visto. Já tinha um tempo que você não subia nesse altar. Então hoje é a tua vez. É um obreiro nessa casa, mulher comprometida com o Senhor, com a sua obra, instrumento de Deus. Ouvimos o que Deus disse através de você. E ainda temos mais a ouvir no próximo domingo. E se houver algum imprevisto, como houve hoje, o Senhor já, na sua onisciência, já proveu. De modo que a chama arderá continuamente no altar. Não se apagará. Vamos encerrar o culto dessa noite, agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Parabéns a todas as mamães mais uma vez. Vocês são maravilhosas, extraordinárias, fantásticas, únicas, especiais. Louvamos a Deus por cada um de vocês presentes no culto hoje. E também aquelas que por causa do medo e das festividades não vieram, perderam. Porque escolheram como Maria a melhor parte, a qual não lhe poderá ser tirada. Talvez a melhor parte seria ouvir uma palavra só. Como disse aquele centurião para Jesus, se eu disse apenas uma palavra, e o teu criado sarará. Eu tenho certeza que hoje o Espírito liberou muitas palavras neste lugar. Se você estiver atento, vocês precisarem vir com respostas a orações, a situações, e com certeza a mão de Deus nos guia. Vamos falar com ele. Deus, vamos encerrando o culto desta noite e sabemos que o Senhor está neste lugar, porque ouvimos, Senhor Deus, sua voz e queremos oferecer ao Senhor com toda a humildade e simplicidade do nosso coração e dessa igreja o culto que te precisamos nessa noite. Deus, cada encenação com as crianças, com as irmãs, com as suas ocupações, os hinos cantados pela banda, pelo grupo de irmãs. Meu Deus, tudo que foi feito aqui foi para o louvor do teu nome. Receba, Senhor, em tuas narinas com cheiro suave. Meu Deus, no dia da tua graça, continue cuidando de nós. Que esse trabalho, Deus, e por isso as famílias, Senhor Deus, sejam bem
palavra, um mês de superação, Senhor, onde as barreiras humanas que se levantam contra nós e nossa casa, elas não nos impeçam de alcançar os teus planos, sonhos e teus projetos. E assim, com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nós oferecemos este culto a Ti, Senhor. E queremos que as Tuas bênçãos nos alcancem. E como diz a Tua palavra no Deuteronômio 28, estes sinais te seguirão. Senhor, que a Tua bênção nos alcance nessa semana. Que possamos profeticamente dizer: foi o Senhor que fez isso, foi o Senhor que realizou isso. Isso é obra das mãos do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E assim concluímos nessa noite, dando graças, te rendendo ações de graças